E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, eu sinceramente não acredito que hoje eu vou fazer crítica do filme Terrifier 3. Isso porque eu fui uma pessoa muito resistente a falar sobre esse filme lá no ano passado, quando o segundo foi lançado nas telonas brasileiras, porque eu sinceramente achei que a premissa desses filmes ela era muito, mas muito meieira. E aí você pode estar se perguntando, Iago, então por que depois de todo esse tempo você vem aqui falar do terceiro filme? É muito simples, porque por incrível que pareça, eu consegui gostar e me divertir na experiência de Terrifier 3. Eu acho assim que Damien Leone, que é o diretor e criador dessa franquia, ele só tinha um palhaço e um sonho. E cara, parece que esse sonho ele tá virando realidade. Isso porque o primeiro filme de Terrifier, galera, foi lançado lá em 2016 e teve um orçamento de 35 mil dólares. Um orçamento muito, mas muito baixo. Só que ele acabou arrecadando 419 mil dólares. E aí a gente pode até pensar, Iago, mas 419 mil dólares como rendimento de bilheteria não é tão interessante, né, quando a gente compara com os filmes de Hollywood. Tá, beleza, eu concordo, só que a questão é que Terrifier 1, ele foi um filme de lançamento independente, ou seja, não teve grandes produtoras aí envolvidas. E aí agora, quando a gente pensa sobre esse prisma, a gente vê que 419 mil foi uma arrecadação interessante. Só que aí, galera, com esse aumento aí de hype dentro da comunidade independente, Art, o palhaço do capiroto e as suas malvadezas acabou ganhando um pouco mais de notoriedade, mais do que o próprio Damien Leone estava imaginando que ia acontecer. E aí, por conta disso, o Terrifier 2 ele foi lançado. O que aconteceu? O segundo teve um orçamento um pouco maior, 250 mil dólares. Tudo tranquilo, é óbvio que esse orçamento aumentado, a gente vê a diferença da qualidade técnica entre o primeiro e o segundo filme. Só que, pasmem, a arrecadação que Terrifier 2 teve foi de 15 milhões de dólares. Então, com todo esse hype aí e com todo esse dinheiro envolvido, quem é que você acha que começou a ficar atento na franquia de Terrifier? As produtoras, os grandes estúdios, óbvio. Então, Damien Leone começou a receber várias ligações de vários estúdios oferecendo comprar os direitos para poder produzirem Terrifier. Só que aí ele parou e pensou o seguinte, bem, Terrifier ficou conhecido, né, pelo público por ser um filme de slasher altamente gráfico e super explícito com muito, mas muito gore, que é aquele sangue gratuito. Então ele pensou, cara, se eu vendo os direitos para esses estúdios, o que é que vai acontecer? Eles vão colocar o fator limitante faixa etária, que é o quê? Quando eles colocam aquela faixa etária, nada acima daquela faixa etária pode ser mostrado, incluindo filmes com faixa etária de 18 anos. Então ele pensou, poxa, se eu vendo isso, o filme ele vai perder muito da sua essência, que é esse gore, essa violência. Então o que foi que ele disse? Eu prefiro fazer tudo isso sozinho. E essa decisão, ela foi muito bem acertada, pelo menos. Porque assim, Terrifier 3, ele foi lançado lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, dia 11 de outubro, e aqui no Brasil foi lançado dia 31 de outubro. E teve um orçamento de 2 milhões, muito superior aos outros dois filmes. Só que até a data de lançamento desse filme, Terrifier 3 já teve um rendimento de bilheteria mundial de 60 milhões de dólares, ou seja, 30 vezes a mais do que o seu orçamento. Então, já mostrou que ele não ter sido seduzido deu certo. E claro que para os fãs da franquia, ele não ter sido seduzido é um ponto positivo, porque nessa franquia, já que a gente não vai ter a limitação de faixa etária, Terrifier 4, 5, 6, 20, ele vai continuar tendo esse elemento gore pesado e explícito que os fãs tanto amam. E meus amigos, aqui em Terrifier 3, Art ele vai extrapolar todos os limites. Quando a gente acha que ele não pode ser ainda mais criativo em matar as suas vítimas, ele se supera. Nesse filme aqui, cara, com certeza vai ser a obra mais sangrenta de toda a franquia, pelo menos até agora. É claro que a gente pode se surpreender ainda mais com o futuro, mas quando a gente acha que a gente não tem como ficar mais surpreso, Terrifier 3 vem dar uns tapas na nossa cara e diz assim, tem sim, porque eu consigo ser ainda mais criativo. Damien Leone consegue ser ainda mais criativo na forma de matar o povo. E aqui nesse filme fica muito, mas muito evidente como esse orçamento inicial ele foi importante para a evolução técnica da obra. A gente continua vendo uma evolução técnica na questão dos planos de filmagem, na questão da qualidade da imagem. Isso fica bem evidente quando a gente compara os três filmes lado a lado. Mas eu acho que é ainda mais impressionante aqui os efeitos práticos. Velho, um filme que tem um terror tão explícito, com mortes tão explícitas assim, corre o risco de correr para aquela coisa meio caricata que ninguém mais acha assim assustador nem bizarro. Mas aqui nesse filme, o efeito prático é muito bom. Na hora que o corpo tá lá todo desmembrado, não fica em nenhum momento parecendo que aquilo ali é uma prótese, ou que aquilo ali é um boneco, ou que aquilo ali é falso. Parece que de fato são pedaços de um corpo mesmo. Eu acho assim que dos três filmes, aquela história de que teve gente que passou mal no cinema quando assistiu, teve gente que não conseguiu assistir porque o filme é muito violento, eu acho que dos três filmes,
nesse terceiro filme aqui, essa situação se enquadra perfeitamente. Eu acho que não é fake news não, tá? Outro grande feito desse filme é a criação do palhaço Art, que ele já com certeza se consagrou na cultura pop como sendo um grande vilão slasher por conta de todas as peculiaridades que envolvem esse personagem. É o seu jeito caricato, a forma bizarra como ele anda, as suas expressões faciais, mas todo esse crédito aí não vai só pra David Leone que criou esse personagem não, tá? Mas vai pra David Howard Thornton, que dá vida a esse personagem. Porque Thornton, ele mostra que é possível sim a gente ter grande presença em cena sem falar absolutamente nada, porque esse é o poder do palhaço Art. É ele não falar nada, mas ao mesmo tempo conseguir comunicar muito com as suas expressões, que são realmente muito engraçadas e altamente assustadoras. Entretanto, meus amigos, não tem como a gente só elogiar aqui Terrifier, a franquia, nem esse terceiro filme. Por um lado, eu tenho que admitir que esses 3 filmes, eles conseguem ser muito gráficos, muito violentos e fazem isso muito bem. Isso aí não tem o que ser criticado. E também, os 3 filmes conseguem desenvolver o palhaço Art de uma forma muito inteligente. A cada filme que passa, a gente tem o desenvolvimento desse personagem de uma forma ainda mais divertida. Mas a questão é que um filme, ele não é só isso, né? Ele não pode ser só mortes violentas o tempo inteiro sem um enredo por baixo dele. E aí a gente percebe nesses 3 filmes que existe uma precariedade, existe uma deficiência do próprio Damien Leone de conseguir desenvolver uma história interessante, principalmente quando a história ela vai tocar ali na questão mais dramática, o que vai envolver personagens que não são o palhaço Art. Veja bem, no primeiro filme ele era matar por matar mesmo, não tinha uma história, não tinha uma necessidade de criar uma história, até porque o próprio Damien Leone disse que ele não sabia se esse filme iria fazer sucesso, então ele só queria fazer um filme de slasher só de matar por matar. Até aí tudo bem, essa era a proposta do primeiro filme. Só que aí ele viu que deu sucesso, que deu certo. Então aí o segundo filme ele precisava criar um folclore pensando na longevidade dessa franquia, e que eu acho muito bom. Eu acho que se você pretende fazer uma franquia com vários filmes, é importante que você tenha uma história que acabe ligando todos esses filmes, é importante isso. E o segundo filme ele acabou criando esse folclore, trazendo personagens e etc. Só que qual é a questão? É de que existe essa deficiência. Então o segundo filme ele acabou focando bastante nesse folclore, e aí a arte ele aparece nos momentos, e esses momentos eles são muito bons, mas uma grande parte do filme não é com a arte, são com os outros personagens. E aí é nesse momento que a peteca ela cai bastante. O filme ele fica arrastado, ele fica monótono, parece que as coisas não passam. Aqui nesse terceiro filme a gente vai ter ainda um pouco de investimento na questão do folclore, porque a gente tem o retorno dos protagonistas do segundo filme, então a gente tem a reciclagem, né, desses personagens, e ao mesmo tempo a gente tem a adição de novos coadjuvantes. E aí aquilo que eu disse, o Art ele é o foco do filme, ele é o ponto mais alto do filme, ele é o momento que todo mundo espera. A questão é que os outros atores, eles não são tão bons. A nossa protagonista, ela é boa, ela tem uma carga dramática interessante, eu acho que inclusive ela pode ser aí no futuro uma revelação para esse gênero de terror. Mas qual é o problema? O problema é que assim, ela tem potencial, mas nas cenas que ela tá sozinha, não acontece muita coisa, então ela não tem tanta capacidade de desenvolver a sua personagem dessa forma, porque não existe essa habilidade técnica para desenvolver a história e o personagem dessa forma. É muito competente em desenvolver o Art, mas pouco competente em desenvolver qualquer outro personagem que não seja ele. Só que por mais que a gente tenha essas deficiências, por mais que o drama ele não funcione, por mais que os núcleos eles separados, eles caminham e a gente tem a sensação de que eles nunca vão se encontrar, mas aí por uma questão de roteiro e de narrativa, convenientemente eles se encontram. Por mais que isso aconteça, eu acho que Terrifier 3 ele conseguiu ser mais fluido do que o segundo filme. Eu acho que nesse terceiro filme a gente não tem um tempo de monotonia, sabe? A gente vê que tem realmente problema aí de roteiro, de diálogo, de atuação. Isso é evidente, claro, e é escrachado. Mas em relação ao segundo filme, eu achei que as coisas fluíram um pouco mais, e aí foi por isso que eu acho que nesse terceiro filme eu consegui me divertir. Por isso eu, Iago, surpreendentemente dou 2.75 almofadinhas pra esse filme, porque eu fui pro cinema sem esperar absolutamente nada e acabei me divertindo muito, mas muito mesmo. É óbvio que, como eu disse, o filme ele tem muitos problemas técnicos, muitas coisas que precisam ser resolvidas, mas tem o mérito de conseguir criar um perseguidor slasher que é simplesmente icônico e que acaba fugindo um pouco aí dos padrões daquilo que a gente está acostumado a ver. Fora que, além disso, o filme ele consegue trazer elementos novos, como por exemplo, cenas que envolvem crianças. É realmente muito bizarro a atmosfera que esse filme ele consegue criar. Sem mencionar o fato de que Art vai ter uma parceira no crime que acaba sendo tão tenebrosa quanto o próprio palhaço. Então, se você é fã do filme gênero slasher, se você gostou do primeiro e do segundo filme, ou então, se você não gostou do primeiro e do segundo filme, mas tá curioso para poder assistir
assistir esse terceiro filme, vale a pena. Se você é dessa galera do terror, vale a pena você conferir esse filme no cinema, porque ele com certeza vai entregar pra você uma experiência totalmente diferenciada. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!